Antissonhos. Um dia, percebemos como o mundo é recheado de coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas costumam andar muito bem acompanhadas. São acompanhadas de eventos surpreendentes, tão maravilhosos quanto elas. Mas a mesma sensação que preenche a gente com a beleza das coisas maravilhosas, também esvazia com a incerteza das coisas maravilhosas. A beleza e a incerteza geram tantas perguntas. Perguntas que juntas são resumidas a esta: de onde surgem as coisas maravilhosas do mundo? Assim procuramos muito entender. Faz sentido pensar assim? Por que existem tantas coisas tão maravilhosas no mundo? Começamos a pesquisar, em todos os lugares. E nos deliciamos ao conhecer todas as melhores coisas, todas elas. Mesmo assim, não obtivemos resposta nenhuma. Foi então que, depois de procurarmos insistentemente, ficamos exaustos. O trabalho era penoso para desvendar tamanho enigminha. O enigma do mundo são as suas coisas maravilhosas. Como surgem tantas coisas legais? Estivemos cansados, muito cansados, e habitualmente cansados fomos descansar. Sentamos em cadeiras separadas e quando pregamos o olho juntos, o mundo desapareceu e ficamos assustados, mas não mais cansados, porque parecia que não estávamos ali, mas sim em um mundo distante, o verdadeiro mundo das coisas maravilhosas. Por muito pouco. Essa diversão não durou nem um minuto. Foi coisa de segundos, coisa rápida, coisa ligeira, coisa de fui e voltei. Estivemos por pouco tempo no mundo das coisas maravilhosas. Justamente como as coisas maravilhosas que costumam durar por pouco tempo. Ao abrir o olho, estávamos de volta às cadeiras onde sentamos há poucos segundos. Gostamos muito do que vivemos e experimentamos fechar o olho de novo, pregá-lo ao sentar na cadeira, mas nada aconteceu. Estávamos conscientes, pensando nisso. Anos se passaram e continuamos pesquisando sobre as coisas maravilhosas. Até que, um dia, finalmente cansamos e, cansados, fomos descansar. Sentamos em cadeiras separadas e, quando pregamos o olho juntos, fomos transportados novamente para o mundo onde surgem as coisas maravilhosas. Espertos que somos, rapidamente pegamos uma caneta e descrevemos num saco de pão toda a experiência, que durou cerca de 10 segundos. Todos nós estávamos em mundos diferentes e diante de nós surgiam milhares de coisas maravilhosas do mundo. Ao abrir o olho, todos voltamos rápidos às cadeiras como de costume, mas já tínhamos desvendado o mistério. Quando estamos muito cansados, a ponto de quase dormir, mas não dormimos, nós presenciamos eventos surpreendentes diante do nosso próprio olho, como se este fosse um televisor. No olho aparecem eventos sobre como nascem as coisas maravilhosas do nosso mundo, mas que só acontecem quando pregamos o olho rapidamente, sem querer, sem vontade, e logo acordamos sem a intenção de dormir, evitando pegar no sono. Essa experiência nós chamamos de mini-sonhos, aventuras de milissegundos que permitem abraçar as coisas mais maravilhosas do mundo, conviver com elas, cheirá-las, prová-las e conhecê-las nestes eventos surpreendentes. Por isso também, quando alguém está sonolento e quase dormindo, dizemos que a pessoa está pescando, porque literalmente está pescando, pescando um evento surpreendente diante do mundo das coisas maravilhosas. Destas experiências, registramos mini-sonhos neste podcast, que é um saco de pão, um almanaque de mini-sonhos onde você poderá se aventurar rapidamente, mas com o olho aberto, e perceber, caso você já tenha pescado também, se você pescou algum desses mini-sonhos. Quem sabe não estivemos juntos no mundo das coisas maravilhosas. Aproveito também para incentivar você a ter o seu próprio saco de pão. Lembre-se de mantê-lo sempre por perto
e tem uma caneta à mão. Nunca, mas nunca sabemos quando estaremos definitivamente cansados. E cansados, mini sonharemos com as melhores coisas do mundo. O professor e o mar. Não se deve acordar um sonâmbulo, ele pode assustar e quebrar o pescoço. No primeiro dia da abertura total da cidade curada, o professor de português acordou cedo e se rumou à escola. Adormecido de uma véspera áspera, errou o caminho e cruzou a praia. Um giz na mão, olhou para o mar e lembrou a sua primeira aula da vida. Uma placa fincada na areia dizia: "Perigo, prof." Foram tantas incertezas. Pela primeira vez, ficou sem as palavras e se viu ouvinte, mudo e úmido, sozinhos. O mar verde lousa não parou, imóvel como a placa e o mar. Mergulhando-se, pensou: é o mesmo lugar desde sempre, é isolado. É o mesmo lugar para sempre, é expansivo. Gizes, espumas, cabelos. Ao ver o mar boquiaberto, prof. achou que mar, verbo, fosse. E nas ondas se conjugaram mar, verbo transitivo. A danceteria. Foi em Birigui que chegamos a um bambuzal suntuoso, cujas folhas balançavam em um ritmo dançante, ouvindo uma canção pop dos anos 80 que saía do falante de algum buraco da terra. Um som de discoteca que só as folhas podiam escutar. Escutar e bailar. E até coreografavam, ora subindo, ora descendo. Nesse embalo, fomos nos aproximando da pista para participar da brincadeira, quando percebemos uma família de sacizinhos pés de valsa completamente pendurada no bambuzal. Eles tinham o tamanho de um dedo e dançavam as folhas como marionetes. Quando nos viram, sorriram e puxaram um passinho, levantando e guardando os polegares freneticamente. Adoramos a comunicação e dançamos nossos polegares como se tivéssemos sacizinhos pés de valsa nas mãos. O sol não veio. Pombos no cinema. Duas pessoas marcam um encontro. Não se conhecem. Vêm-se pela primeira vez. Tudo bem, e você? Entram numa sala escura. Pula pipoca, pouca palavra. O filme começa. Duas histórias correm ao mesmo tempo. O filme e a fortuna do primeiro beijo. O silêncio reina, mas é possível ouvir baixinho o que cada um guarda. Em uma poltrona, será que o beijo vem? Na outra, já vi esse filme. Na tela do cinema, uma perseguição. Um aventureiro percorre um túnel segurando um chicote e foge de uma pedra gigante que tenta esmagá-lo a qualquer custo. Na mesma fileira, alguém distraído olha para o lado e pensa: mais um casal de namorados e eu aqui sozinho. No bosque da comunidade, dois pombos cruzam voos e desenham formas no céu. Param no mesmo poleiro para beber água. Apaixonam-se perdidamente. Borracha. Que vergonha. Pensou a borracha de 10 centímetros enquanto era embrulhada em um celofane verde para dentro de uma caixinha. Presentear um amigo? Quem dá uma borracha de presente? Ela não concordava. Só pode ser mentira. Tem ódio desse amigo? Amigo do trabalho ainda. Inconformava-se, caindo de um lado para o outro na caixinha que balançava. Que sentido faz isso? Tudo tem limite. No banco de trás, a borracha empolvorosa e o carro em movimento. Ela não entendeu nada. Uma borracha nunca é uma simples borracha. Borracha é uma mensagem.
quem receber vai pensar coisa ruim, sei lá, um desejo de apagar a vida. Tocou a campainha. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Oi, trouxe um presente. Desesperou-se. Já sei, brilhou a borracha. Não acredito, o que é? É uma... Dando bandeira. Mãe faz feijão no morro e à tarde cai mais cedo. O menino brinca no quintal. Quintal pequeno, quintal do mundo, quintal. Menino brinca, mãe ferve, mundo gira. Quintal é meu mundo, menino pensa. Um feijão no morro, que tal desbravá-lo? E toma as rédeas do mundo com 2 braços magrinhos e abraça o quintal. Agora é Natal. Achou os presentes do Papai Noel? Eu pensei que todo mundo morava debaixo dos canteiros de flores coloridas, onde vez ou outra visita uma mamangaba. Mãe, deixa eu andar de patinete, feijão na panela. Mãe, deixa eu ser Papai Noel criança, feijão na panela. Mãe, deixa eu ser Papai Noel criança de patinete, feijão na panela. Mãe grita, já de noite, filho, vem comer o feijão da feira livre. Mãe é mundo. O menino entra e come o feijão gostoso e dorme. Um avião passou escrito saudades. Aqui nessa pedra, quero registrar a minha história. Resumir antes de sumir. Quero reivindicar em algumas linhas tudo o que pude viver e principalmente o que não vivi. Assim, poderão me distinguir dos demais. A pedra será o caminho que percorri ao longo dos anos desde o meu nascimento. Quando deixo a minha história na pedra, finalmente paro para observá-la, porque enquanto vivo e solto, nunca parei para me ver. Apenas segui, caminhando e caminhando. Com a história na pedra, me pedrifico e fixo, viverei até a eternidade. Quando o mar finalmente atingir a minha história, cruzando o caminho, esta permanecerá imóvel. Do choque, o mar consumido pela minha vida espalhará um pouco de mim no mundo. Sobrevoando a ilha isolada, um avião passou escrito saudades. Bauru, ... Minha avó sempre lutou com as letras e eu nunca entendi muito bem. Quando pousávamos em Bauru, a cidade dela, na hora de dormir ela dizia que antes do sono vinha a luta. Mas por que a luta? Vovó era estudiosa das letras. Ela respondia que antes de utilizá-las, era preciso essencialmente domá-las. Colocava um pijama de seda, apagava as luzes, marcava o tempo no relógio da cabeceira. O quarto era o ringue. Após árduas batalhas e noites de sono, a avó acordava com uma brincadeira de letra na cabeça. Uma palavra nova, uma interpretação que ela adotava para a vida. Uma vez, vi que ela anotou a lápis. Bauru, ... Quis saber das reticências. E vovó revelou que em uma luta linguageira no quarto, descobriu que as reticências eram os trilhos de ferro dos trens que partiam de Bauru. ... 50 balõezinhos. 50 balõezinhos ficavam sob uma redoma de vidro para não fugirem da prateleira numa feira do rolo. Comprei a coleção com a advertência do vendedor. São apaixonados pelo céu. Cuidado, mantenha-os sempre juntos e protegidos. Assim foram despejados na minha mão, que rapidamente fechei. Com a outra, paguei o vendedor. E não abri a mão por meses, tive muito medo. Banhos estranhos. Dormi com uma sacola amarrada no pulso. A vida com uma mão. Amigos ficaram preocupados. Foi quando descobri um curso por correspondência sobre balões. Centenas de cartas. Não consegui abrir nenhuma, todas seladas. O punho cerrado. Das muitas noites em claro, em uma manhã fria,
Acordei no sofá, nada nas mãos. Corri para as cartas e um único recado: o céu é apaixonante. Todos me esperavam no quintal. O mundo debaixo das unhas. Mãe, abençoa a mão da menina, mãe. Abençoa essa mão. Essa mão tem sido tão boa para nós, mãe. Essa mão dá a nossa fartura. Essa mão dá de comer, dá de beber. Porque o povo quer retribuir, quer ver a menina feliz. A mão da menina aponta a cura. Enfermos, acidentados e tristes formam fila na nossa calçada. Chegam descrentes. Onde a mão encosta, a mão salva. A mão tá salvando famílias. Como pode tanta sabedoria na mão da menina, mãe? Que mão sábia. Que mão do bem. Bem que a senhora falou, mãe. Parece que a menina tem um mundo debaixo das unhas. É muita experiência. Mas protege a menina, mãe. Por favor. A gente te implora. Deixamos o copo com sal grosso atrás da porta da cozinha, como a senhora disse. Agora, a mão quer descansar. A gente entende. Ela é gente como a gente. São João. Todo mundo tem segredo, mas o meu me causa medo. Tamanho medo, nas horas eu passo, ando com o dicionário debaixo do braço. Me espanta o que não conheço. Com essas palavras, eu adoeço. De ouvir uma frase que não faça sentido, um arrepio me sobe do pé ao umbigo. É o eco do desconhecido verbalizado, quando não entendo o que foi falado. Qual o significado? Olho para a definição. Assim, fico mais sossegado. E rezo para São João, o padroeiro das palavras desconhecidas, que mesmo desprezadas, para ele, são amigas. A boca grita: me salva, São João, essa o que significa? E ele me responde: página 111. Você acredita? Tento não ouvir o que falam, mas as palavras me esbarram. Tento evitá-las, mas assombram o meu dia. A doutora me falou que isso é coaofonomia, caosofonia, cacosfobia. Fobia? Futureza. Verde repente. Quem cuida de um vaso, cuida do futuro. Cuidado, futuro! No vaso alguém planta o futuro debaixo da terra. Fica o futuro embrulhado. Em diversas vontades e intenções, fica guardadinho. Faz de conta que ninguém está vendo. Se olha para o vaso, olha para o futuro. Mesmo no presente, o futuro está na sua frente. Quanta responsabilidade é cuidar do futuro. Avançar ou esperar? Ora alguém rega para guardar, ora alguém ilumina para crescer. Atividade laboriosa, atividade paciente. Querer ver, querer verde. É natural vir de repente, é o ciclo da vida. Quem ficar para ver, verá o verde repente, verá a futureza florida. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Crescer até onde na terra couber. Debaixo da terra está a mensagem. Crescer exige coragem. Fure a sua terra. Vocabulose. O primeiro sintoma foi no jantar. Mamãe, por obséquio, quais os acepipes estão no cardápio? Os pais se entreolharam. Esse menino está vendo muita televisão, né? Na escola assustava os amiguinhos. Profa, pularemos os prolegômeros na aula? Ninguém entende o que ele fala.
Parece outra língua, dizia a professora, que ficava de cabelos brancos. A mãe, preocupada, passou a observar para descobrir de onde vinham aquelas palavras. Mamãe, estou incólume, indene, invulnerado. A mãe achou uma afronta. Já pro seu quarto, moleque. Ok, vou me refugiar na minha guarida. Sem melhoras, levaram ao médico. Abra a boca e diga bobagem. Churumelas, respondeu o menino. Isso é grave, doutor? Não há nada a fazer, dona. Este menino é mesmo um caso de vocabulose. E tem cura? Olhe para mim. Um matusalênico. Sinue Hotel. As notícias do interior são quentes. Aflitos estamos com desdobramentos de um ineditismo. Há um mês, um imenso matagal amanheceu uma construção de pé. Achamos esquisito e no dia seguinte a construção ganhou um andar. Como acontecia de noite, plantámos 2 marmanjos para fiscalizar. No outro dia, 2 andares, fachada azul turquesa e nada. Nenhum responsável. Gostamos do mistério e visitamos o prédio diariamente. Um mês sem novidades. Ontem despertou com a placa Sinue Hotel. Hotel para vilarejo? O que é Sinue? Queríamos descobrir. Lemos a biblioteca. Nada de Sinue. Nenhuma resposta. Revoltados, apedrejámos o hotel. Amanheceu intacto. Por isso peço, após ler esta carta que fala de Sinue, rasgue-a imediatamente. Veja se amanhã desperta remendada. Ninguém pode lê-la. Astros em casa. Eu não pedi nada, mas uma encomenda de Tiradentes chegou. Dentro, uma casa de barro em miniatura, com paredes roxas e contorno laranja nas portas e janelas, sempre abertas. Na frente, um detalhe em flor. Por dentro, vazia e sem chão, sem cheiro. Escrevia uma canção e, quando me faltavam palavras, olhava discreto para a casa no alto, ao lado dos livros na estante, e me inspirava. Isso se repetia. Ao dormir, ouvia baixinho um som conta-gotas que marcava o tempo. Irritava profundamente. Você já deve imaginar que vinha da casa, mas eu não fazia ideia. Reparei que ela soava e brilhava. Quanto mais pingante, mais brilhante. Visitei a casa. Despencavam astros do seu telhado, e eu dormia com o som das pequenas estrelas. Acumulavam muitas. Debaixo da casa, o chão constelado. A Guerra Babélica. Deus estava muito triste, digamos, decepcionado. O mundo coberto de guerras o chateava. Ouviu um grito e uma ideia. Chamou todos os arcanjos com suas trombetas e disse: a partir de hoje, se alguém morrer de morte matada, será ouvido por todos os cantos da terra um berro ensurdecedor. Dito e feito. No primeiro dia, ninguém entendeu nada, mas os jornais do mundo inteiro noticiavam. Era impossível viver com o zunido constante. Não sabiam a origem, mas em uma semana entenderam que a morte gerava som e a violência era um tipo de barulho. O mundo levou 1 ano entre negociações milionárias e protetores auriculares para brecar os berros. Um dia o mundo ficou em silêncio. Os vivos, mais vivos. E do céu Deus comentou satisfeito: agora o que sobra soa. Deus está nos detalhes. João sem braço. No meio da roseira, uma viola chorava bonito, baixinho, mas com maestria. Alguém passava pela praça enquanto a cidade dormia e ouviu a viola chorar. Foi se aproximando da roseira, devagar, no escuro, a viola iluminada. Que viola! Alguém se emocionou.
Chegando mais perto, alguém se abaixou para ouvir e viu. E deu 2 passos para trás. E não tardou a tremer. E começou a rezar. Alguém viu, na roseira, sentado, um João que não tinha os braços, dos 2 olhos vermelhos esbugalhados. Um olhava para alguém, outro olhava para a viola e babava. Como babava! A viola no colo. Alguém quis sair correndo, mas a viola chorava tão bonito. Foi quando João abriu a boca e alguém foi engolido. Outro alguém passava pela praça enquanto a cidade dormia e ouviu a viola chorar. Pai, outra mãe. O pai apertou os cintos, vestiu a touca e os óculos e conferiu combustível por precaução. Acertou todos os botões coloridos e recebeu o sinal positivo da estação aérea, pronto para decolar. Era o pior voo de sua vida, fazia parte de um ataque. Seu avião continha uma bomba atômica que seria despejada sobre a sua cidade amada. O pai carregava o peso dela sozinho, era o seu dono, o criador. Uma bomba é sempre antes e depois, uma chegada e uma despedida. Alçou o voo e se desprendeu do chão. Avançou pelo corredor e bateu na porta do quarto do filho. Oba, papai, tudo bem? Disse o filho, sorrindo, colando figurinhas e separando as repetidas. Oi, respondeu seco, soltando um oi faiscante para o incêndio inevitável. Por trás do oi, uma terra arrasada, uma imagem de dor. Anos difíceis. Universo paralelo. Para desligar o mundo, para dizer o seu nome e a cidade de onde está falando, para amar por 1 semana e meia, para navegar por terras estranhas, para dar um passo maior que a perna, para defenestrar, para fazer dinheiro, para dançar à meia-noite, para apoiar uma ideia, para pegar peças, para imprimir um retrato, para falar ou se calar para sempre, para emprestar ou perder, para tirar férias de si, para desfazer as teias, para acompanhar o café, para esconder o rosto, para virar filme, para cair no inverno, para ligar retas paralelas, para mastigar e engolir, para fingir-se de morto, para regar o feijão no algodão, para lançar uma vida, para derrubar porteiras, para matar a sede, para abrir os olhos, para acender locomotivas a vapor, para amparar o sono, para ler. Formigas no computador. Café em tudo. Meu pai tinha derramado no computador. As letras boiando, a tela com pingos marrons. Na cozinha, bateu um super remeleixo. Leite, rosquinhas e achocolatado. Pronto para beber, voltou ao café e já não estava sozinho. Muito feliz, gargalhava, balançando o mouse, e me chamou. Apontava e ria. Enfileiradas e organizadas, formigas nanicas marchavam sobre a tela do computador. Meu pai adorando. Elas estão desbravando léguas, disse. Reparei que ele dirigia a cena de um espetáculo. Conforme as formigas andavam, ele trocava o cenário na tela. Ora escalavam a pirâmide de Quéops, ora uma montanha em Bariloche. O mundo a um clique. Meu pai se aproximou da tela. Está ouvindo? Estão felizes. Elas estão cantando. E eu também ouvi. Pezinhos de coquinhos.
Uns choram, outros vendem lenços. Onde se lê lãs, flanelas e cobertores, também é a casa do coveiro do cemitério da saudade. São 2 décadas vividas dentro dos Campos Santos. Seu Adamastor é morador e gosta. Pegou gosto com o pesar dos anos. Um dia descobriu a invasão. O cemitério é alvo popular durante o dia. À noite, há mais vivos que mortos. Mesmo com o expediente encerrado, muitos pulam as ínfimas cercas e dormem na propriedade. Muitos versos Adamastor que não deixa ninguém entrar. Em maus lençóis vivia encafifado, porque os inumeráveis pernoitavam. No inverno, cujas lápides de mármore esfriam, teve nova descoberta. De madrugada ouvia roncos e miados, mas forte mesmo eram os dentes batendo de frio. E seu Adamastor cobriu os desamparados com lãs, flanelas e cobertores no cemitério, onde todos dormem. Problemas. Um livro pode ser confidente ou um simples porta-treco. Às vezes, um labirinto. Lolo guarda objetos nos livros. Papéis, notas, documentos, receitas, dinheiro. Enfileira todos na estante, e uma eventual leitura traz surpresas. Lolo lembra a primeira vez que foi ao cinema. Guardou o bilhete em um romance policial. Qual era o filme? Este era o livro, tenho certeza. Lolo folheia página por página e nada. Investiga minuciosamente capa e contracapa, orelhas. Lolo para, Lolo pensa. Se as páginas são paredes, rasga uma a uma e prega ao seu redor com fitas. Por fim, sobra um papelão, a carcaça da história. Nada do bilhete. Lolo se deita e está no meio da história. Por onde olha está o livro. É tarde, quer dormir e apaga a luz. Alguém fechou o livro. Lolo agora é o bilhete. O Saudade. Ô de casa, tô aqui fora, gritava da calçada o Saudade. Batia palmas, chamava o cachorrinho, assobiava. Algumas pessoas do bairro passavam e assistiam à cena. Cochichavam. Carros cruzavam aquele momento. Eu quero entrar! Ninguém atende! Mas que diabo! A casa vazia ao meio-dia de uma terça-feira? O Saudade também telefonou ao vizinho, sem resposta. Cansado das tentativas, sentou no meio-fio, abriu sua maleta de bugigangas e tirou um jornal de 1996. O Saudade se entretinha com as notícias quando uma moto atravessou uma poça na sua frente. Tudo molhou, ele e o jornal. Tudo bem, já decorei, disse sorrindo. O Saudade esperou por muitos anos. Ao seu lado, apareceram um caminhão, uma betoneira e pedreiros empilharam tijolos para construir um prédio naquele terreno baldio. Memória para os dedos. O intervalo do circo tem pipoca, doce e fotografia. O flash pegou mamãe e Lindonéia de surpresa. No fim do espetáculo, vocês ganharão um monóculo. Levaram o amarelinho para casa e Lindonéia não parava de botar o olho. Dentro, uma fotinha dela com mamãe sorrindo na arquibancada. Mamãe piscou. Anos foram até a noite que rolava na cama e não conseguia dormir. Nomeara todos os carneirinhos. Debaixo do travesseiro, Lindonéia escutava ondas tímidas de um marzinho. Lá estava o monóculo. Ela chacoalhou, tinha água dentro. Por fim, botou o olho. Viu o mar, um mar portátil. Queria contar para a mamãe, mas ela dormia como pedra. De manhã, Lindonéia acordou cega. Muito se assustou e a mamãe desesperava. O tempo acalmou.
e para sempre tateou seu próprio mar dentro de um monóculo amarelo. Sandra. Uma intriga de vizinhos nomeou o bairro Bar Abaixo. Em um corredor entre o mercadinho e o boteco, Sandra vivia com plantas cativas. Dracenas, damas da noite, rendas portuguesas, samambaias. Antes de uma casa, um grande jardim. Sandra não morava, escondia-se entre os ramos. Os poucos moradores daquela porção de terra repudiavam, principalmente no boteco. Um cortiço de folhas, sementes do diabo, só junta mosquito. Falavam que Sandra tinha barulho de carroça na cabeça e gozavam das garrafadas que preparava. A mata do corredor já alcançava os telhados quando notaram o sumiço de Sandra. Organizaram-se e de mansinho invadiram sua casa com facões e herbicidas. No boteco, alguém ouviu uma carroça e lembrou de Sandra. Todos riram. Na primavera, o bar veio abaixo, adubando a terra. Nananina não. Ana tem madeixas brilhantes por onde atravessa o vento. O vento leva e traz ao litoral as chuvas. As chuvas molham tia Sônia e o teto do seu palho vermelho. O seu palho vermelho, ao ver palhos de outras cores na rua, acredita em Deus. Deus está entre nós e acompanha Euclides apagando as luzes e gritando nos corredores do colégio com muito medo. O medo se despede das crianças aos 12. Mas está morando na casa ao lado. A casa ao lado é feita de madeira e sua campainha às vezes dá choque. O choque nunca ganhou uma festa de aniversário, mas gosta de surpresas. As surpresas são criaturas engraçadas e invisíveis aos olhos. Os olhos trombam nas vitrines do mercado e ficam apaixonados. Os apaixonados estão à solta e um anúncio no jornal garante recompensa para quem encontrar Ana. João juntava dinheiro para cuidar da saúde, já muito debilitada. Dias e dias na cabine, onde por suas mãos passavam notas que acariciava, mas não possuía. Por fora, o trânsito vivo. João enlatado no meio. Entre sonhos, saudades, oportunidades e desfechos. Já Tom Mix vinha de uma ervilha para a capital. Em suas mãos, o volante guiava o capítulo seguinte. Tom parou o carro, de tantos cavalos, a cancela abaixada. Estendeu o braço com R$20. João pegou e levantou a cancela. Entreolharam-se. E quando realmente se viram, entenderam absolutamente tudo sobre eles mesmos. Ensimesmados, Tom saiu do carro. João levantou da cabine e no meio da rodovia deram um abraço demorado. A fila em silêncio. Entre a última história e a próxima, além da cancela, está a travessia. Me balas, me balas. Me balas, me balas. Eram moda na rua as balas da venda do seu Juca. Ele tinha um baleiro de 5 bocas, coisa fina que girava quando a gente cantava. E foi mania entre os moleques do bairro brincar de dedos leves no baleiro. O povo inventa línguas e balas, o truque era manjado. Mas quem está chupando bala não fala. Grande torcedor do Noroeste, seu Juca largava o balcão para ouvir a partida no quarto. Coisa de superstição. De tocaia, entrávamos em ação. Quem tascava a mão dentro do baleiro gritava: "Seu Juca, peguei 5!" Mas na verdade pegava 10 e deixava só 5 centavos. Nunca tive coragem, imaginava seu Juca furioso, mas em um sábado à tarde de Noroeste versus Marília, me convenceram a participar. "Vai lá, larga a mão!" Deixei 8 centavos e disse: "Seu Juca, peguei 8. Salabim, peguei 3. Amor ao meio. Fez-se silêncio grande. Até a cidade barulhenta respeitava este momento. O cuco dava 7 horas cravadas e pela porta da sala entrava Clara depois de um dia de trabalho no consultório. Ela deslizava pela casa, a mala na mesa, as chaves no gancho, sapatos no canto.
tudo em seu devido lugar, calmo e suspenso. Uma almofada para outra. É hoje. Clara afastou as almofadas e sentou. Abriu a sacola e sacou uma fita. Inclinou-se para encaixá-la no videocassete, saboreando as mínimas partes do percurso. Pegou o controle cuidadosamente. Recuou-se ao encosto do sofá. Apoiou as pernas na mesa de revistas, descalça. Esticou o braço e com o polegar apertou um botão. O polegar estava tão feliz. Prontamente foi respondida. A televisão ligou. Estava aberto o canal. As horas foram. Ô Superman, pronto. Voei pelas ruas, grudando nas portas. Bastavam 18 anos sem saber quem era meu pai. Queria indagar a todos, livrar-me da chaga que me consumia a contar quando nasci. O vírus do não trancava janelas e histórias. A minha história. O não dentro das casas. Você sabe quem é meu pai? Não. Todo o mundo se despedia de mim. Na cheia do rio, descobri meu pai lenda, meu pai fantasma. Você lembra muito seu pai, disseram. Desta bênção, soube do Superman, salvador de uma panapaná que durava meses, colorindo telhados, camas e portas. Meu pai falou com as borboletas. E o amaram tanto que o enrolaram num grande casulo para pendurar na mangueira do rio, guardando-o para as próximas nuvens. Bastou uma noite para o casulo abrir, meu pai voar e o povo, arrependido, tentar esquecê-lo. Casa de badalação e tédio. Não são dias, não são noites, apenas são. O que são? Ainda não sei, ainda não pensei. Eu apenas olho para a casa e me sinto em casa. A casa engraçada, onde o tempo não passa, o tempo transforma. E o que aparece, parece ser o que sempre foi, mesmo sem nunca ter sido. O que faz sentido, faz-se sentindo. Olho para mim e vejo o tempo vivo, ao vivo. Mas não me ocupo de onde venho ou para onde vou. Estou chegando ao mesmo lugar, porque aqui tudo tem pertencimento. Até mesmo o que não existe, eu sinto. E sinto tamanha intimidade. O desconhecido me soa familiar. Também um pouco de mim. Um pouco. Estou esperando os meus estranhos na casa de fomos e somos, a casa de somas. Dentro e fora eu sinto a casa, o meu limiar. Às vezes até acho que eu sou a própria casa. Eu acho que sou. Deixa eu contar pra você. Do ovo todo mundo gosta. Uma galinha miúda do bico apertado ciscava engraçado, chamava a atenção do galinheiro. Seu ciscar bonito, seu ciscar novo, seu chão ciscado desenhava um país. E outras galinhas também ciscavam com ela. Ora imitando, ora repudiando. Algumas voavam pra cima do chão ciscado e embaralhavam linhas. O galinheiro era diferente. O galinheiro era diferente com aquela galinha. Uma noite uma abelhinha passou das grades e pousou no chão. Ficou zunindo. As galinhas reclamaram com barulho.
bota. Mas mesmo os unizadas todas botaram, menos a galinha miúda. E lá, os criadores resolveram puni-la. Por quê? Seu segundo mês sem botar. Botaram a miúda em cima de um banquinho e começaram a afiar a foice. E do banquinho unindo, a galinha botou os seus ovos baianos. O sonho do engenheiro. Morreu gritando. O efeito dos raios gama nas margaridas do campo. Médicos e anatomistas frequentavam sua casa. Queriam estudá-lo, entender o sonho matéria. Mas o que sonhava? Dizia que se um dia contasse, morreria em seguida. Assim, a cabeça se deformava, subiam bolotas, mini-morros do crânio, o peso do sonho. A cabeça pendia. Sonhar era ocupar mais um espaço na cabeça, apertar o cérebro. Dormia com os dedos em figas para não sonhar. O sonho do engenheiro eram grãozinhos miligrâmicos. O dito sono pesado? Cabeça. Alguém escreveu em letra cursiva em um bloco com manchas de café ao vê-lo passar no corredor. O chefe dizia que o engenheiro poderia morrer a qualquer momento. Morreria de uma hora para outra, sem ninguém esperar, desesperando-se ao finar. A esperança definha. O último adeus à língua. Como uma língua morre? Atrás dela estavam 2 décadas. Desde a última vez que se viram, 4 adolescentes juraram um pacto. Pa partir pe depois, falaremos com pa língua pe do P por apenas pe 20 panos. O P foi linguagem de todo dia, hábito e tradição. Não se vigiavam, a amizade esbanjava confiança. Cada P anterior a toda palavra pronunciada lembrava o amor entre eles, diariamente. O amor entre as palavras, o amor em pronúncia. Em 20 anos, uma língua respira e uma árvore cresce. E tudo que o P antecedeu, cresceu. Destacaram-se nos projetos. Formaram pares e primogênitos. E naquela tarde do reencontro, a língua morreu. E ninguém nunca mais ouviu falar dela. Edro, Aulo, Amela e Aloma artiram ara austeridade, recavendo-se elo acto. Roteção ara renunciar, palavras.